Tá iniciando aí. Alguém confere, alguém tem acesso ao canal do Renacidade para conferir se está indo? Ah, tá aparecendo para mim aqui. Beleza, pessoal, já estamos ao vivo. Então, vamos iniciar. Então, eu vou fazer aqui as honras de começar, né? Bem-vindo a todos. Esse aqui é o Papo ICT Lab. O ICT Lab é um laboratório do Inatel, né, do Instituto Nacional de Telecomunicações. Significa Information Communication Technologies Laboratory. É um nome bem complicado para dizer que a gente mexe com tecnologia da informação e comunicações, né? Nós estamos organizando esse papo ICT Lab uma vez por mês, mais ou menos. A ideia é continuar nessa pegada. O papo ICT Lab é um papo que reúne ciência e tecnologia, que é o que o ICT Lab faz no Inatel. Nosso foco no Inatel é a pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologias, e nossa conversa sempre é com uma empresa ou alguém que está empreendendo, né? E hoje eu quero agradecer aqui a presença do Igor Mendes, que é da empresa Soil, né? E ele vai estar com a gente aqui para fazer essa troca de conhecimento, né? Na área de internet das coisas aplicada ao agronegócio. Então, a gente convidou ele, já agradeço, Igor, por ter aceitado o nosso convite, né? E é um evento com apoio do Renacidade, que é um coletivo de pessoas que tem como propósito, né, fazer a transformação completa das cidades, né? Então, Santa Rita de Sapucaí é uma cidade onde a gente começou esse movimento, né, vamos fazer 2 anos agora em setembro, né? E então, só um pouquinho, que tem um microfone aqui que está aberto. Bom, então, aí a gente começou esse movimento há 2 anos e agora em setembro faremos 2 anos, né? Quase 2 anos. E a ideia é juntar vários ingredientes, né, para fazer essa transformação completa, por exemplo, a criatividade, as leis sistêmicas, né, que regem aí o comportamento das pessoas em coletivos, novos modelos de todo tipo, né? Então, de economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, enfim, são tantas tendências que é difícil resumir, né? Mas o que a gente está fazendo é criando experiências de transformação, né? E estudando novos modelos para viabilizar essas transformações. E aí, eu, como criador do ICTLab e também um dos fundadores do Renacidade, né? Fiz essa ponte de construir um evento que tivesse também o lado humano, o lado das pessoas multidisciplinar, né? Como a gente está tendo aqui agora, pessoas que vêm do Renacidade e que então a gente olha para o cliente do que a gente produz, né? Tanto nas empresas quanto no laboratório, né? A pesquisa aplicada, ela visa mudar a realidade das pessoas. E as empresas também, como o caso aí da Soil, empresa que no setor do agronegócio, no fundo, os clientes vão tirar benefício do produto deles, do serviço deles e mudar essa realidade do agronegócio no Brasil, né? Usar a tecnologia para isso. Então, o que eu queria dizer é isso, fazer uma breve apresentação, né, desse Papo ICT Lab e dizer que o Papo ICT Lab, hoje, ele está fazendo parte aqui da agenda do Hack Inverno, né? O Hack Inverno, festival, né, que foi organizado aí de forma coletiva. O Ivan puxou, né, está presente aí, puxou esse evento. Eu vou apresentar agora aqui rapidamente uma tela que ele me passou aqui, que tem as apresentações que já aconteceram algumas das pessoas que já participaram do Hack Inverno agora, né, nesse período de 2 semanas, estamos indo para a 3ª semana. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês poderem ver. Está aparecendo aí para vocês? Ah, sim. Sim, sim. Aí está um pouco do que aconteceu, né? Surgiu com essa ideia de o Brasil tem futuro, né?
e já tivemos muitos debates de todo tipo de assunto, e assim, ao longo do evento, o evento se modificando, né? Que é uma coisa nova, né? Eu nunca participei de um evento que se modifica durante o evento, como está acontecendo com o Hack Inverno, né? E essa semana também haverá mais eventos do Hack Inverno em vários outros temas. Então, o Renacidade ele se comunica, né? Principalmente por um grupo de WhatsApp. Então, é aberto a qualquer um que desejar participar. Ivan, pode falar. Apenas subsidiando, é a metodologia de análise estruturante que nós estamos tentando criar. Em substituição ao planejamento estratégico, vem o planejamento contingenciado, onde as coisas mudam ao mesmo tempo em que estão sendo criadas. Okay? Exatamente. Uma pedrinha de gelo virou uma bola de neve, virou um caminhão morro abaixo, virou um trem e agora está virando uma nave espacial. Ajusta durante o voo, né? E modifica durante o voo. Obrigado. Então, esse é o Hack Inverno. Então, hoje ele faz parte hoje, então. Abrir o microfone. Não sei o que aconteceu. Agora acho que parou. Então, gente, então, sem mais delongas, então vamos passar para os nossos convidados, né? Do lado do laboratório, gente, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter a apresentação do lado do laboratório CTLab, com o projeto de pesquisa científica e tecnologia, e a apresentação da empresa, que o Igor está aí para fazer, né? Então, depois que a gente tiver as duas apresentações, a ideia é a gente gastar aí mais ou menos uns 45 minutos com essas duas apresentações. Aí depois a gente vai passar para o bate-papo, e aí a bola está solta, né? E é onde a gente vai discutir, então, os cruzamentos entre tudo isso que eu falei, as correlações entre tudo isso que eu falei, e podemos discutir também os impactos disso, tudo que for falado na sociedade, e como a gente está ajudando o Brasil com isso. Bom, vou passar, então, agora a palavra para o Fábio, então, que ele vai apresentar aí começar a apresentação do lado do ICTLab. Deixa eu até habilitar aqui como apresentador, Fábio. Senão você não consegue apresentar nada. Depois você vai passar, então, se mais alguém for apresentar, acho que vai ter que trocar tal anfitrião, né, como a gente estava falando antes. Depois eu passo para o Juliano e para o Jonas, que eles vão concluir a apresentação. Tá, joia. Já és um anfitrião, então você já pode compartilhar sua tela. Tá, joia. Bom, boa noite a todos. Eu faço parte, então, do ICTLab, né, como pesquisador, eu sou mestrando do ICTLab, e a gente tem desenvolvido um trabalho de internet das coisas voltado ao agronegócio, que é uma horta compartilhada, né, onde a gente tem feito uma pesquisa sobre a monetização dessa horta aí com criptomoeda, né? Então vai ser, vamos dizer, uma horta comunitária digital, vamos chamá-la assim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Aqui. Vocês já estão vendo a minha tela aí, não? Beleza. Então, basicamente, nós somos nós, né, o professor Alberto, eu, o Jonas e o Juliano, que vamos fazer a apresentação. O professor Alberto é o nosso coordenador e orientador também, né? Então, a gente vai tratar aqui de um caso de aplicação da criptomoeda IOTA, que é uma das criptomoedas existentes, né? E seus micropagamentos em uma horta comunitária. Basicamente, né, os detalhes nós vamos mostrando ao longo da apresentação, mas é um caso de economia das coisas, digamos assim, né? Uma economia compartilhada,
usando a internet das coisas e com os micropagamentos necessários, né, para o funcionamento da horta, para a venda dos produtos, feitos com o ativo digital, né, que é a criptomoeda IOTA. Então, eu vou discorrer aqui, primeiramente, sobre esses 3 tópicos aqui, né? Por que esta criptomoeda especificamente? Quais são os aspectos legais que nós temos de aplicação de criptomoedas no Brasil e talvez no mundo também? E mostrar um pouco da horta em si, né? Depois, o Juliano vai mostrar as telas, os dashboards, né, que nós já estamos preparando para a horta, e o Jonas vai finalizar falando sobre a aplicação da inteligência artificial no gerenciamento dessa horta aí. Bom, moeda convencional nós já sabemos, né, que quem garante a moeda convencional de um país é o seu sistema bancário, que é totalmente centralizado. A ideia de uma criptomoeda é garantir as transações através de registros imutáveis, mas descentralizados, feitos em rede. E isso exclui a interferência, né, de governos ou bancos nessas transações. Então, é uma proposta revolucionária, né? E a criptomoeda IOTA é bastante adequada para micropagamentos de IoT. Por quê? Porque ela não cobra taxas para fazer essas transações na rede e ela é altamente escalável. Falando um pouco sobre a rede descentralizada, né? Nós conhecemos bastante o Bitcoin, todo mundo ouve falar muito de Bitcoin, mas o Bitcoin ele tem uma tecnologia chamada blockchain, que é a rede descentralizada de registros, onde são feitas as transações do Bitcoin. Então, lá, para essa rede blockchain funcionar, existem os chamados mineradores, né, que são nós da rede que fazem a prova de que houveram as transações, né? E isso acaba gerando, né, um consumo de energia mais alto. Esses nós têm que fazer a comprovação, né, da transação. Então, eles vão querer cobrar para fazer isso. Então, surgem as taxas de transações. Quando você vai fazer um micropagamento em internet das coisas, uma taxa de transação, por menor que seja, ela pode se inviabilizar. Por exemplo, eu quero saber qual é a temperatura nesse momento lá no canteiro da horta. É um micropagamento, né, para me fazer essa consulta. Então, se houver uma taxa, isso aí pode ser até inviabilizado. A IOTA, como ela não utiliza essa tecnologia blockchain, e sim uma tecnologia chamada Tango, né, ela dispensa o uso desses mineradores e também, consequentemente, a cobrança de taxas de mineração. E isso acaba viabilizando esses pequenos pagamentos de internet das coisas. Aqui, naturalmente, eu não vou ficar lendo tabelas aqui, né? Depois eu posso, é claro, disponibilizar a apresentação para vocês, mas aqui eu fiz uma breve comparação entre criptomoedas, digamos, famosas. Existem milhares delas, né? O Bitcoin é a primeira de todas, né? Foi a primeira que surgiu lá em 2008, a proposta do Bitcoin, e hoje ela é a mais especulada do mercado. A Ethereum, que é a segunda geração do Bitcoin, mas que ainda é blockchain, e a proposta da IOTA, que não é blockchain, e ela é mais voltada para a internet das coisas. Por exemplo, eu posso citar aqui, ó, a vantagem da gente ter escolhido a IOTA. Ela não tem taxa de transação, né? Ela é mais adequada para a internet das coisas e também ela não tem essa dependência dos nós mineradores. É claro que as outras
coisas também são importantes. Mas é só para citar o porquê de ter escolhido justamente esta criptomoeda IOTA. Bom, mudando um pouco aqui, vamos falar sobre aspectos legais de monetização digital de uma horta. Acontece o seguinte, né? Falando em termos globais, a Organização das Nações Unidas fez uma agenda que ela chamou de 2030 ou 2030, como queira, onde ela colocou 17 objetivos básicos para a erradicação de problemas socioambientais, né? No aspecto agropecuário, o Brasil tem se empenhado fortemente para atender essas proposições da ONU, principalmente, né, no quesito de envolver as tecnologias no agronegócio para melhorar o desempenho do agronegócio, a qualidade, né, e todos os aspectos secundários decorrentes disso, né? E a agricultura urbana e periurbana, né, em volta das cidades, ela é contemplada pela ONU e também pela Embrapa, aqui no Brasil, como uma das formas para fazer erradicação da pobreza e da fome, né? Da fome e, consequentemente, de pobreza também, porque você pode comercializar seus produtos de uma horta urbana, de uma horta periurbana, né? Então, é natural que o ICT-Lab, como ele está fazendo uma proposta de monetização digital de uma horta compartilhada, é natural que a gente verifique a legalidade do uso dessa criptomoeda, né, para poder apresentar isso aí e estar alinhado com as propostas globais, né, de desenvolvimento socioambiental, né? Aqui nessas 17 propostas, né? Por exemplo, aqui na segunda proposta, aí, a fome zero e agricultura sustentável. Então, partindo daí, a gente tenta atingir os outros objetivos aí também. Aqui no Brasil, né, em termos falando dos aspectos legais, naturalmente não é minha área, mas a gente pesquisa também sobre isso, né? Então, existe um histórico aí de como é que isso está se decorrendo, né? Essa questão de regulamentação das criptomoedas. Começou lá em 2015, né? Quando um deputado do Rio de Janeiro, chamado Áureo Ribeiro, apresentou a primeira proposta de regulamentação de criptomoedas aqui no Brasil, mas nessa proposta ele queria incluir as criptomoedas naquele programa de milhagens aéreas, né? Então, isso aí não estava muito adequado. Então, esse projeto aí acabou sendo arquivado. Mas o mesmo deputado depois apresentou um segundo projeto, né, em 2010, que é o 2060 de 2010, onde ele já trata os criptoativos justamente como ativos digitais, né, como moeda propriamente dito, quer dizer, já houve uma evolução. Em 2019, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, ela divulgou a ação para implementar um sandbox regulatório, né, do mercado financeiro, onde vai ser testado o uso da criptomoeda no país, para regulamentação, né? O senador Flávio Arnes também apresentou um projeto de lei para regular a atividade das exchanges, né, que são as casas de câmbio de criptomoedas, sob supervisão do Banco Central. Hoje já há uma instrução normativa em vigor que torna obrigatório o reporte mensal da movimentação com esses criptoativos, mas para valores altos, né, para valores acima de R$30 mil, se eu não me engano. Então, nós estamos evoluindo na regulamentação. Atualmente, né, nós estamos... o Banco Central abriu já há algum tempo audiência pública para a criação de Open Banking e o sandbox regulatório para a regulamentação total das criptomoedas. Atualmente, as criptomoedas
circulam no país, né? O Brasil, ele permite que as exchanges, né, as casas de câmbio, operem no país. Aqui tem uma visão geral do globo, né, de como é que está a regulamentação em alguns países do globo, né? Eu destaquei alguns aí que são mais comercialmente ativos, né, ou mais interessantes para nós, no caso do Brasil, naturalmente. Você vê que pouquíssimos países estão com a situação regulamentada, né? No caso aqui, a Alemanha, a França estão regulamentados, a Suíça, né? Mas a maioria dos países está em fase, né? Mesmo porque é uma situação complicada, né? A tecnologia digital ela evolui muito rapidamente e o aspecto legal disso tudo aí não consegue acompanhar com a velocidade que a tecnologia digital tem. Então, a regulamentação disso aí é um tanto quanto complexa mesmo. Mas estamos em processo de regulamentação. Curioso aqui falar, por exemplo, a China ela proíbe as criptomoedas digitais, né? Porém, ela tem uma criptomoeda estatal que está em desenvolvimento. Assim como a Venezuela também é o mesmo caso, né? Coincidência ou não, estão aí, as duas proíbem, só a estatal que vai poder circular internamente. Bom, passamos agora à parte física do cenário que foi criado para fazer os testes, então, do funcionamento da proposta da horta. Então, foi feita uma maquete, né, para desenvolver esse cenário, onde nós fazemos a medição de umidade do solo e também iluminação artificial. Aqui está um esquemático, né, de como é que funciona, né? A nuvem do Tango, né, que controla a criptomoeda. O cliente acessa a nuvem do Tango, né? Aqui há um hardware para gerenciar o saldo da horta no Tango, né? Quando o cliente faz um pagamento, faz um depósito, e a partir desse saldo, tudo em criptomoeda, as funções da horta são ativadas. Então, nós temos aí os atuadores para ativar as funções, no caso aqui, nós estamos com a iluminação e com a irrigação, né? E também há a função aqui de um gerente mantenedor da horta, que ele pode usar esse saldo adicional que houver na horta para fazer compras, né? Pagamentos, comprar insumos, adubo, etc., né? Para manter a horta. Aqui são as etapas de construção dessa maquete, né? Que foi feito por nós do ICT-Lab, né? Toda essa construção aí. E aqui a visão, né? Da parte traseira da maquete, onde nós temos aqui um tanque de água para fazer irrigação, né? A placa de controle, né? Do processador, que é o Raspberry, onde a gente faz todo o controle, o hardware está aí, né? Aqui embaixo a gente vê aqui os potenciômetros dos sensores de umidade e aqui os relés de ativação da bomba d'água e da iluminação artificial. E já que eu vou mostrar um videozinho aqui rapidinho da horta em funcionamento. Aqui foi o processo final de montagem da maquete, né? Que a gente usa bastante essa maquete para fazer demonstrações, né, da proposta, o que é bem interessante, né? E nós optamos por uma maquete que fosse móvel, né? Pode observar que ela tem rodinhas aqui embaixo, né? Justamente para poder transportar e demonstrar isso, porque ela funciona em qualquer lugar, né? Desde que você tenha acesso wireless
a internet, você consegue fazer todo o monitoramento dessa horta em qualquer lugar que você tiver. Uma horta real não tem como, né? Porque ela estaria no chão. Funcionaria, mas só naquele local. E aqui tem um videozinho, né, mostrando a irrigação e a iluminação funcionando. Deixa eu rodá-lo. Aqui você pode ver que ela aciona a irrigação, a iluminação, né? Aqui está feito em velocidade acelerada, né, para demonstrar justamente essas etapas. E aqui os aspersores, né, que ficam gotejando a água em cima dos canteiros. Tudo isso vai ser controlado por inteligência artificial, né, para fazer controlar os tempos de iluminação, a quantidade de irrigação necessária, a umidade do solo, a temperatura do ambiente. Então, basicamente, né, em termos físicos, esse é o cenário de demonstração da proposta. Agora já passo direto para o Juliano, que ele vai falar sobre as telas. Ô, Fábio, pode passar para mim, eu vou apresentar para ele aqui. O Jonas vai apresentar, então deixa eu passar aqui, Jonas. Deixa eu só te colocar como... Tá? Prontinho. Todo mundo me ouvindo bem aí? Bom, boa Sim, noite a sim. todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa dashboard aí, né, que a gente desenvolveu para ter todo esse controle aí da nossa horta aí comunitária. Bom, a gente começa aí com a tela de login, né, onde o usuário vai poder colocar aí seu e-mail, sua senha, né, fazer seu cadastro. Pode passar aí, Jonas. Aí tem a tela do cadastro, né? Colocar o nome, e-mail, telefone, senha, endereço, cidade, estado, e aí ele vai poder colocar, né? Se ele vai ser o cuidador ou se vai ser o cliente, né, da nossa horta. Pode passar. Bom, essa aí é a nossa dashboard, né? A dashboard do cuidador. E, bom, na barrinha lateral ele tem tudo que a nossa hortinha vai poder, né? Vai mostrar para o usuário, que são os dados, os gráficos, a lista de produtos, né, o log e a disponibilização. Nos dados ali ele vai poder consultar, né, a umidade da horta, o percentual que está ali. E igual o Fábio também mencionou, que toda essa irrigação, a iluminação, ela vai ser feita por inteligência artificial. Mas a gente também não pode deixar simplesmente nas mãos da máquina o tempo inteiro, né? Então, tanto que a gente criou esse botãozinho on e off para ligar e desligar a irrigação na hora que o cuidador na hora que ele quiser, né? Pode passar. Bom, aí tem a dashboard do cliente, né? O que diferencia ela mesmo é esse botãozinho on e off, né? Da irrigação, que aí ele só vai poder consultar mesmo, né? Se a irrigação está ligada ou não, qual é a umidade que está no canteiro e tal. E bom, nessa tabela aí dos produtos aí, a gente só tomou como exemplo mesmo, né? Os produtos aí e o preço, né? No caso, só bem fictício mesmo, mas é isso aí basicamente que a nossa tabelinha vai ter, né? Qual é o produto, quanto que vai custar, né? E qual é a quantidade disponível, né? No momento. E aí tem a parte da colheita, da retirada também, que vai ser uma tela à parte, que vai ser mostrada, mas aí a gente dá essa oportunidade para o cliente retirar, né, os produtos e ver a quantidade que ainda tem. Pode passar. Essa aí é a tela de retirada. Aí nessa coluna aí, quantidade desejada, ele vai colocar a quantidade do produto que ele quer, né? Ele vai ver a quantidade que tem, a quantidade que ele vai querer
colocar, que ele vai retirar no caso, e aí já vai fazendo o cálculo ali do total. Aí embaixo ele mostra, né, a quantidade de créditos, né, que ele tem, e ele vai solicitar o produto. E essa aí é a tela isso na verdade é do cuidador, né? Que tem um botãozinho lá no final que eu não consegui colocar, mas aí ele vai adicionar o produto que ele quiser, se ele quiser adicionar mais uma quantidade do produto já existente também, daí ele disponibiliza aí pro usuário, né? Pode passar. Bom, e eu acredito, assim, na verdade, que a dashboard ela ainda não está finalizada, né? Isso aí é o que a gente tem até o momento. E o nosso próximo passo já é a integração com o Tango, né? Fazer essa integração mesmo aí para a gente trabalhar com a IOTA, porque, né, como está aí na dashboard, está tudo como crédito, essas coisas, mas aí a gente está trabalhando nessa parte do Tango já para fazer essa integração aí com a IOTA já. E é isso. Agora eu vou passar a palavra aí para o Jonas. Beleza, boa noite a todos então. A minha parte aqui, a minha contribuição nesse projeto foi criar esse sistema de inteligência artificial que, de certa forma, controlaria a irrigação ali da horta. A gente fez inicialmente só para irrigação, né, mas a ideia é também evoluir para outros cenários, como, por exemplo, a iluminação artificial também ser controlada por essa inteligência, ou até um sistema de acondicionamento ali da horta. Mas inicialmente, como a gente pensou na irrigação, o que a gente pensa, né, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada para qualquer projeto de controle, é que ela vai simular, de certa forma, a inteligência humana, né, que seria o do cuidador da horta ali. E por que utilizar a inteligência artificial? No nosso caso, a gente quer automatizar, né, alguns processos, né, para livrar o cuidador ali para se preocupar com outras coisas mais importantes. E aí, no caso, a inteligência artificial ela tem que entender, né, como fazer essa irrigação, e aí a inteligência do especialista ali ela tem que ser embutida aqui dentro desse sistema, que é o que a gente chama dentro de inteligência artificial de sistema especialista, né? A gente tenta tirar, simular aqui, né, como se fosse o comportamento do especialista na hora de realizar a irrigação, no caso. Nesse caso, né, o que a gente precisa pensar é na evapotranspiração, que é como as plantas vão tirar a água do solo e também outros aspectos ambientais podem também fazer com que essa água presente no solo evapore, né? Por exemplo, a temperatura pode influenciar nisso, a umidade relativa do ar também pode influenciar nisso. Então, a gente levantou algumas informações. Então, aqui nesse primeiro gráfico, né, é uma simulação mostrando, dado a variação de temperatura e umidade, como a água no solo se comportaria, né? Então, aqui a gente fez uma simulação do dia 19 de abril até o dia 27 de abril, e aqui é como a água, sem irrigação nenhuma, ela evaporaria, né? Ela saía do solo, sendo absorvida pelas plantas e evaporando. E aí, com um sistema de controle simples, né, que é simplesmente verificar se precisa ou não da irrigação e se tem saldo suficiente para irrigar a horta ou não, né, como ela seria. No nosso caso, a gente não queria fazer dessa forma, né, da forma só condicional, né, se precisa de irrigação, irriga, porque a gente quer também verificar outras coisas que vão além, né, da umidade do solo. E aí, nesse caso, a gente vai também incluir a visão da temperatura do ar e também da umidade relativa do ar. Para isso, a gente usou, dentro das tecnologias possíveis, né, a gente usou um sistema de controle fuzzy. Aqui a gente chama de fuzzy, para ter a ideia de alguns valores, né, podem assumir duas características ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala que a temperatura, né, a temperatura do ar está quente ou está amena, isso pode causar diferentes interpretações de acordo com a pessoa que estiver te dizendo se está quente ou se está ameno, né? Uma pessoa pode falar que 21 graus é quente, outra pessoa pode falar que 19 graus é quente e assim por diante, pode ter essa variação. Como a gente quer simular a inteligência do ser humano aqui dentro da máquina, a gente tem que considerar essas regiões nebulosas, né, de entendimento. Então, aqui no caso, a gente faz isso através desses sets, né, desses conjuntos de dados que a gente chama de conjuntos nebulosos. Então, a partir de um determinado ponto aqui, né, eu falo que ela pode ser considerada quente com um certo grau de pertinência, né, então, a partir de um tempo que ela começa a aumentar o quente e diminuir o ameno,
até o ponto que ela passa a ser totalmente quente, né? E em algum ponto aqui também ela é totalmente amena, mas nessa região aqui ela tem uma certa nebulosidade, que ela pode ser ou quente ou amena, dependendo do lugar que ela está aqui, né? Entre os 21 até os 30 e poucos graus aqui. E aí a gente fez essa mesma coisa, essa mesma nebulosidade aqui para todas as outras características que a gente vai monitorar. Então, tem a temperatura do ar, tem a umidade do solo, a umidade do ar, né? Aqui eu coloquei o gráfico repetido, mas seria a umidade do ar também, a temperatura do ar e o balanço, né, da carteira, porque nesse caso a gente, além de considerar os aspectos biológicos ali da planta da horta, né, os físicos ali que acontecem na horta, a gente também tem que considerar se existe ou não saldo suficiente para que essa horta seja mantida. Então, nesse caso, o que a gente também precisa averiguar é se existe esse saldo. E aí também o saldo ser pouco, ser muito, ou ser médio, né, no caso aqui também a gente considerou ele como nebuloso aqui nesse caso. E isso vai ser tomado em consideração na hora de acionar a bomba, né? Então, esse bombeamento aqui, no caso, né, ele vai considerar tempos, né, de bombeamento. Então, ele pode ser 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e assim por diante. Então, dependendo das condições climáticas aqui e do saldo na carteira, ele pode acionar a bomba por 2 segundos, por 3 segundos, e assim por diante. E para isso a gente define uma série de regras com base nesses sistemas, né, que vão ser, por exemplo, se a umidade do ar estiver alta e a temperatura do ar estiver quente e a umidade do solo for molhado e o saldo for alto, então o tempo de bombeamento vai ser muito curto. E assim por diante, a gente vai definir várias regras, né, com base no conhecimento de um especialista. O especialista vai ajudar a gente a escrever todas essas regras, e aí a gente vai encapsular essas regras dentro de um sistema, né, que a gente chama de sistema fuzzy. E aí, com base nessas regras e nos conjuntos, né, que a gente chama de conjuntos nebulosos, a gente pode, dado a condição momentânea da horta, em um determinado momento, a gente vai definir o tempo em que a bomba vai ser acionada, por exemplo. Então, aqui eu trouxe alguns cenários, né? Então, o primeiro cenário aqui, a temperatura está a 25 graus Celsius, a umidade do ar está 40%, né? Aqui é a umidade relativa do ar, a umidade do solo está em 50%, e tem um saldo na carteira de 85 iotas, né, que seria o jeito que a gente chama as moedas aí no sistema iota. Então, se eu tenho 85 iotas, né, e as condições climáticas aqui estão nessas condições, então o que ele vai fazer é, dado aquele conjunto de regras anterior aqui, verificar o que ele tem que fazer. Eu tenho que acionar o tempo por muito curto, ou médio, ou longo, e ele pode acionar, né, algum desses conjuntos. Nesse caso, como as condições estão aqui na média, mais ou menos, né, ele vai acionar apenas o conjunto que é a média aqui. E com base nisso, ele vai considerar que o tempo, né, de acionamento da bomba vai ser médio, certo? E isso vai resultar para a gente aqui num tempo de 4,5 segundos, que seria o tempo médio de acionamento da bomba. Esse tempo médio foi estipulado, né, com base no plantio de orégano, que é o que a gente está usando hoje em dia como teste aqui. E aí a gente fez alguns cálculos para chegar em qual seria a média por dia que uma plantação de orégano no tamanho da nossa horta precisaria. E aí com 4,5 segundos a gente consegue irrigar ela uma vez por dia, né? Bom, em outro cenário então, né, agora a temperatura aumentou um pouco, 26 graus, a umidade do ar foi para 42, a umidade do solo, agora que já foi irrigado, subiu para 61, e o nosso saldo diminuiu para 10. Né? O que vai acontecer agora? Agora, né, com base nessas condições da horta aqui, a gente pode acionar mais de um sistema nebuloso por vez. Né? Nesse caso aqui, eu estou falando que a temperatura do ar ela não está, ela está entre, né, a nossa região nebulosa aqui, né, mais que 21, aqui menos que 40, então ela pode ser considerada quente e fria, né, ou amena, ao mesmo tempo. Então, eu vou acionar alguns conjuntos ao mesmo tempo. E aí, o que a gente faz, né, nesse caso? Eu vou acionar a bomba no tempo médio, né, que seria 4 segundos e meio, no tempo curto, no tempo muito curto ou no tempo longo. Para isso, a gente calcula a área dessa região formada aqui pelas regiões de pertinência que a gente cria aqui, e aí, com base nisso, eu calculo o tempo. Nesse caso, como está mais para médio do que para muito curto ou curto, eu vou acionar um tempo de 3,63 segundos. Né?
Caso acontecesse um outro cenário, né, ou seja, eu tenho muito pouco saldo, né, então eu tenho que acionar por muito pouco tempo. E também a minha horta está numa condição, ambientalmente falando aqui, né, das condições climáticas aqui, tá ameno para ela, né, tá tranquilo aqui. Então eu não preciso acionar a bomba por muito tempo. O que vai acontecer é que essa região aqui, que a gente chama aqui de região de muito curto, né, ela vai estar em destaque em relação às outras. Então eu vou trazer o tempo de acionamento da bomba para mais para baixo, né. Então no caso aqui só vai ser acionado por 2 segundos, por exemplo. É claro que esse cenário ele é muito simples, né? A gente fez como um primeiro passo aqui da automatização da horta. Muitas outras coisas podem ser consideradas aqui na hora de fazer esses cálculos, né? Por exemplo, a iluminação também pode ser considerada, a radiação solar, né? A quantidade absoluta de radiação solar, a quantidade absoluta de água que já foi irrigada na horta. E aí a gente pode automatizar também o processo com mais eficiência, né? Esse é o primeiro passo que a gente fez. Só para ter uma comparação, né? Esse primeiro cenário ele estava considerando a região com mais destaque de muito curto aqui, porque a gente tinha pouco saldo, né? A partir do momento que o usuário vai lá e faz um depósito, né, de 95 iotas, por exemplo, a horta já vai considerar que agora que eu tenho mais saldo, né, eu estou mais confortável em relação à quantidade de saldo que eu tenho para manter essa horta viva no longo espaço de tempo, ele também vai aumentar automaticamente já o tempo de irrigação nesse cenário agora, que tem um saldo maior, certo? Então, é por isso que a gente considera, né, todas essas condições, porque é isso que vai dizer se a gente precisa acionar a irrigação ou não, como um ser humano faria se ele fosse, né, dado as condições que ele conhece, ele fosse irrigar a horta ou não, certo? Com isso a gente consegue, além, né, de ter essa automatização, né, de ser menos dependente do cuidador, a gente também consegue ser mais sustentável, né? A gente consegue diminuir a quantidade de água aplicada na horta, o número de insumos que a gente usa, ele também é controlado, e dessa forma a gente consegue caminhar para uma agricultura um pouco mais controlada, mais precisa, né, sem desperdício de recursos. Isso aqui foi uma simulação que a gente fez por vários dias, né, como o sistema controlando a horta. Então a gente partiu aqui de uma umidade do solo saindo, no caso aqui é 50%, né, eu coloquei ela começando em 50% de umidade, e fiz um depósito inicial de 64 iotas. E aí, à medida que o tempo foi passando, ela foi fazendo, né, irrigações, né, a gente viu que essas irrigações elas são periódicas, e foi consumindo esse saldo. E no final a gente ficou com 9 iotas ainda, mas no final dessa semana, né, que a gente fez o teste aqui, a média, né, de umidade do solo que a gente conseguiu foi de 68,15, que é uma média considerada adequada para o cultivo de orégano, certo? Então, é só para mostrar, né, durante o tempo, como que essa horta se comportaria sozinha fazendo essa irrigação. Então, ela nunca passa muito aqui de 70%, né, e ela tenta levar a horta o mais rapidamente possível para essa região, que é a região confortável para a horta aqui, né, que é uns 68% mais ou menos. Bom, então, como eu disse, essa seria só o primeiro passo que a gente fez, né, na implementação de inteligência artificial. A gente só usou uma das técnicas de inteligência artificial, que seria o sistema especialista, né, através da técnica Fuzzy, mas a gente poderia também usar machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, que é a técnica mais famosa de inteligência artificial, que é com base no conjunto de dados a gente conseguir inferir e poder tomar decisões, né, e fazer previsões em cima da nossa horta. Também poderia usar computação evolutiva, né, que ela segue os preceitos lá de Darwin, de evolução das espécies, para tentar chegar em pontos ótimos aqui, né, otimizar alguma coisa dentro da nossa horta. Por exemplo, escolher o melhor cultivo, a melhor planta, né, e a melhor hora para colher, por exemplo, ou até otimizar as rotas, né, para entrega desses produtos, para otimizar a qualidade desses produtos. Um conceito também que é muito importante, que é paralelo à inteligência artificial e que pode ajudar muito, é o conceito de gêmeos digitais, né, que a gente chama em inglês de digital twin, que no caso a gente poderia fazer um gêmeo digital da nossa horta, mapear todas as informações dessa horta através desse gêmeo digital, com base nesse gêmeo digital coletar e armazenar dados para poder fazer simulações, previsões e várias outras coisas com base nesses dados, né, e deixar a nossa horta cada vez mais eficiente e mais sustentável. E também, com base nesses gêmeos digitais, a gente pode, né, extrair informações para fazer rastreamento de produtos, né? A gente sabe que no Brasil, hoje em dia, já tem uma lei,
né, para fazer o rastreamento. Então, a gente, na hora que pegar o produto final, a gente pode, através desse rastreamento, saber por tudo onde esse produto passou, quais foram as técnicas de cultivo desses produtos, né? E aí usar o Tango, por exemplo, né, que é uma tecnologia de registro, além de criptomoeda, ele também é uma tecnologia de registro distribuído, né? A gente poderia registrar também as informações desses produtos nessa rede, né, distribuída que é o Tango. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que agora a gente pode abrir aí para a conversa. Só vou passar aqui o host. Se conseguir desligar aí o compartilhamento, isso. Obrigado. Vou passar a palavra, então, para o Igor Mendes fazer a apresentação da empresa, enfim, o que você achar interessante, Igor, de falar, né, do que vocês estão fazendo, onde vocês são, quem são vocês e qual que é o objetivo da empresa, né? Enfim, fica à vontade. Tem como eu compartilhar a tela? Acho que tem. Não, precisa ser host também. Deixa eu ver aqui. Você passou para mim de volta o host? Agora acho que está comigo. Eu acabei de passar com o Igor. Para o Igor, né? Então, você já está como host, Igor. Manda bala. Tá vendo minha apresentação aí? Estou vendo. Certinho. Boa noite a todos. Eu sou o Igor Mendes, sócio fundador da Startup Soil. Tanto eu quanto meu sócio viemos de famílias que dependem do agronegócio para sobreviver. Assim, a gente vivenciou cada dor do agricultor, sendo a irrigação uma delas. Devido à falta de informações pertinentes de água e solo, muitas vezes os agricultores irrigam além do necessário, pesando diretamente no bolso dele e no nosso meio ambiente. Outro fato também é o agricultor ficar preso na fazenda todos os dias para fazer o controle da irrigação. Pensando nisso, criamos a Soil com tecnologia para pivô central. Mas o que é pivô central? Pivô central é esse equipamento, ele tem um preço médio de mais ou menos R$1 milhão, o equipamento mais a instalação. Ele tem em média 500 metros de raio e gira 360 graus em torno do próprio eixo para fazer a irrigação da lavoura. E como esse sistema funciona? O agricultor tem um funcionário que precisa ir no centro do pivô para acionar o sistema de irrigação. Por exemplo, nessa fazenda com 15 pivôs, o funcionário precisa se locomover pelo menos 30 quilômetros apenas para acionar todo o sistema de irrigação. E sem nenhuma informação se o primeiro pivô que ele ligou está realmente ligado, se ele está irrigando a quantidade certa, que horas que o funcionário desligou. Então, isso gera alguns impactos negativos. E como eu disse, 29% da água é desperdiçada na irrigação hoje no Brasil. O que se desperdiça de água em irrigação hoje dá para irrigar toda uma Bélgica pelo mesmo período de tempo. Porém, apesar desses problemas, hoje no Brasil aqui tem um comparativo de acordo com a CPEA, que tem um crescimento no lucro líquido da empresa, do fazendeiro, em 28% em relação à área com sequeiro e à área irrigada por pivô central. E quais são os impactos financeiramente falando para o agricultor? Justamente energia e água, porque muitas vezes se irriga no horário de pico energético, se irriga mais do que precisa, o funcionário fala que desligou o sistema de irrigação e não desligou, durante uma chuva o funcionário não vai ao centro do pivô para desligar, então isso impacta diretamente energia e água. Outra, a questão do veículo, porque ele precisa ficar se locomovendo praticamente 24 horas pela fazenda na época de irrigação para verificar se está irrigando, se não está, se atolou, não atolou, então é tudo muito manual. E o que a Soil deseja reduzir? Justamente energia e água, funcionários destinados apenas para esse sistema de irrigação e o consumo com veículos, gasto com veículos, e gerar uma economia de até R$300 mil anualmente para uma fazenda de 15 pivôs. Mas como a gente faz isso? A gente instala nosso painel, nosso hardware no centro do pivô e na sede da fazenda. Assim, a gente cria uma rede local própria, que trabalhamos com 6LoWPAN e com uma rede mesh, que independe de qualquer cobertura celular, porque a gente cria essa rede mesh para os pivôs comunicarem entre si, e no centro da fazenda a gente tem o concentrador que pega todas essas informações. Assim, a gente também cria uma rede Wi-Fi, que se torna usual para o fazendeiro e para os seus funcionários, e caso tenha internet na sede da fazenda, a gente transporta essas informações tudo para a nuvem, assim o agricultor consegue ter todo o acesso de automação, controle, informação da irrigação na palma da mão dele através do nosso software. E o que ele consegue fazer? Configurar a lâmina d'água, ligar ou desligar, configurar a rotação, configurar a quantidade de água, o horário que liga, o horário que desliga, além de todo o histórico do que aconteceu durante aquela irrigação.
E aqui é um exemplo, é uma fazenda que a gente trabalha em São Sebastião da Grama, são 5 pivôs, eles estão desligados nessa imagem, e o vermelhinho é que ele está com falha de comunicação. Então o fazendeiro já recebe o alerta para verificar por que aquele pivô está sem comunicação. Pode ser que a antena caiu, alguém derrubou a antena, pode ser que o painel esteja desenergizado, ou pode ser ali porque alguém está dando alguma manutenção ou até mesmo roubando alguma coisa do pivô. Aqui também é a mesma fazenda, só que através do aplicativo web. A gente trabalha multiplataformas. E aqui a gente fazendo as instalações em campo, instalando nosso painel, nosso hardware no centro do pivô, instalando as antenas. E em relação aos nossos concorrentes, a gente tem como diferencial a independência de cobertura celular, porque, como eu disse, a gente trabalha tanto com a rede mesh, que 900 e poucos megas ali, e o Wi-Fi. Então, a gente não depende de cobertura celular para cobrir a fazenda. Com isso, a gente também fica independente de cobertura, seja 3G ou 4G. Temos uma plataforma simples e totalmente traduzida. Como eu disse, a gente veio da família de agricultores, então a gente fez a cara do agricultor brasileiro. E hoje a gente trabalha com notificações simples e eficazes. Além disso, a gente trabalha em paralelo ao painel do pivô central que já existe lá. A gente não tira nenhum comando que já existe de maneira local, que facilita toda o costume do agricultor em utilizar essa tecnologia Soil. E como funciona o nosso modelo de negócio? A gente cobra aí R$ 7.500 no primeiro ano por pivô, que é para cobrir justamente o gasto dos hardwares, do painel, da instalação, manutenção. E nos demais anos a gente cobra R$ 3.500 por ano por pivô. A gente trabalha em modelo de serviço e com esse modelo de serviço a gente também é mais barato que os nossos concorrentes. Por que modelo de serviço? Porque aqui a gente tem todo um roadmap de tecnologia, com novas features, novas demandas que a gente vai entregando para o agricultor, além das melhorias de software, hardware, firmware e a manutenção de todo o sistema em si. E para o agricultor é um retorno de 3 a 6 meses após o investimento. Em relação ao mercado, em 2014 tínhamos 17 mil pivôs centrais no Brasil e a expectativa é chegar a 78 mil pivôs centrais até 2024, um crescimento de 458% no número de pivôs em 10 anos. Hoje no Brasil temos aí em média 23 mil pivôs centrais, o último estudo foi feito pela Agência Nacional de Águas aí, em 2019, em Minas e São Paulo 15.600, e hoje o nosso público-alvo se consiste aqui no sul de Minas e interior de São Paulo, porque a gente está em Santa Rita do Sapucaí, incubados no Inatel, então em questão de logística para a gente é mais fácil atingir esse público, e que nos dá um faturamento de 1,8 milhões por ano. Em relação aos nossos próximos passos, justamente ir ao mercado, buscar mais vendas e chegar em 2021 com 33 pivôs automatizados, e a expectativa é chegar com 400 pivôs automatizados até 2024. Isso aí representa apenas 2,6% do mercado de Minas e São Paulo, ou seja, ainda tem muito oceano para navegar. E como eu disse, no momento atual, estamos aí com a parte de monetização e novas vendas, e posteriormente vamos lançar nossa nova linha de produtos e serviços, que é justamente a parte de sensoriamento de solo e um kit antifurtos de equipamentos e cabos de pivô central. Posteriormente, vamos estudar a parte da estação meteorológica e, por último, analisar qual a questão da inteligência artificial com todas essas informações e qual a aplicabilidade disso para colocar em campo. Hoje a Soil tem parceria com um fabricante de pivô, é um fabricante nacional que não tem tecnologia, a gente fornece tecnologia para esse fabricante. E para tornar tudo isso possível, o sócio sou eu, José Augusto. José Augusto trabalha mais na parte de hardware, parte administrativa e vendas. Junto com ele tem um engenheiro de automação formado também pelo Inatel, o Eduardo Chaves. Comigo só mais a parte de software, também administrativa e vendas. Comigo tem aí o Marcos Capistrano e o estagiário Eduardo Peloso. Em 2018, a gente ganhou um top 15 de negócios para o clima pela Climate Ventures, aqui no Brasil. Primeiro lugar no Crowdwork Telefônica Open Future, que era um evento de telecomunicações com Inatel, Ericsson e Vivo. Segundo lugar no Hacktown Pitch Sessions, evento do Hacktown. Primeiro lugar na FETIM, que é a feira de tecnologia do Inatel. Segundo lugar no Hacktown Pitch Sessions, novamente. E terceiro lugar no Desafio Inovação, que era um desafio de inovação de uma empresa, que era um desafio aberto. Em 2020, segundo lugar no Agita Warm-Up, que era um evento voltado para agro, de tecnologia e startup de agro. Então, foi algumas das nossas conquistas ao longo da nossa jornada.
Por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços, não nos valores. Preço é o que você paga e valor é o que você leva. Nós da Soy buscamos levar valor às pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Muito obrigado. Olha, excelente apresentação. Muito bacana, né? Ver que a gente tem também no Inatel, na incubadora, empresa, né? Pensando em como juntar as tecnologias que a gente vê na sala de aula, ou fora da sala de aula, na feira, e, enfim, transformar aí a realidade do campo e o potencial gigante de crescimento, né? 400% em 10 anos, sabe? Só aqui em Minas e São Paulo, né? O tanto de espaço que tem para crescer essas tecnologias, e é uma só, né? Só a parte do pivô, né? Imagina todo o resto que isso pode gerar. Bom, eu queria agora só, assim, rapidamente fazer uma primeira provocação aqui de cruzamento, né, de correlação entre o que nós apresentamos até agora, depois já abrir para o público, né, para escutar as perguntas aí dos nossos participantes. Queria saber do Igor. Igor, você acha que o que nós estamos fazendo na pesquisa, as coisas que você vê no mercado tendem a seguir nessa direção? Você acha que, por exemplo, você falou várias coisas de valor, né? Redução de custo, e a gente está falando aqui de criptoativo e inteligência artificial e tentando juntar também pedaços de tecnologia, né, para criar sistemas novos. Então, queria ver, na sua opinião, se a gente se tem sentido, né, seguir nessa direção da pesquisa, o que a gente poderia mudar, o que você acha que poderia ser alterado em função do que você vê no mercado? Então, eu acho que é uma pergunta bem interessante isso, porque hoje a gente analisa primeiro o mercado para depois caminhar com a parte de tecnologia, como eu disse, na parte de pivô central, na irrigação de lavouras, essa parte que vocês estão fazendo hoje está extremamente em alta. Hoje já tem pessoas que colocam vários postes de luz em cima do pivô para fazer essa parte de iluminação. Tem muitas empresas já que sensoriam o campo para buscar mais informação. Então, na parte de lavoura em si, o caminho é esse, sabe? A gente coloca lá na frente questão de unir essa parte de sensor, estação meteorológica, inteligência artificial, porque a gente é uma empresa que depende de negócio, de financeiro. Então, a gente tem que analisar quanto o público está disponível a pagar e o quanto a gente vai gastar para fazer esse desenvolvimento. A demanda da tecnologia e do nosso país e do mundo em geral tem uma demanda muito grande, porque é justamente isso. Hoje muitos lugares não tem mais condição de ter pivô, porque do uso indevido da água, então eles precisam produzir mais com menos água, ou seja, no sentido de lavoura, esse é um caminho que o fazendeiro, querendo ou não, uma hora ele vai ter que se adequar e vai ter que comprar essa tecnologia. Já em pequenas, uma escola menor, em hortas como essa, eu acho que também vai chegar. Talvez eu acho que demore um pouco mais, porque eu acredito que vai ter que baratear um pouco mais. Trabalhar com hardware no Brasil hoje é muito dolorido, a gente sabe disso. Toda a estrutura tributária, de importação de componente, a própria compra de componente aqui no Brasil é complicado. Então, eu acredito que o futuro também segue por esse caminho, justamente porque a gente precisa produzir mais alimentos, e hoje em dia, cada vez mais esses alimentos tidos como orgânicos estão com o preço mais elevado, estão sendo mais buscados. Então, eu acredito que esse é o caminho, sim, porém, vai demorar um pouco mais que chegará para a gente, justamente pelo fato que eu acho que precisa baratear um pouco mais, as coisas precisam ficar um pouco mais fácil aí nessa utilização dessas tecnologias que para mim é um caminho sem volta. Beleza. Eu acho que, assim, entendi que a gente está... claro, tem uma série de questões no Brasil, né, que tornam as coisas complicadas. A gente está bastante cansado de saber da nossa situação, e o próprio plano de M2M IoT do governo tem lá uma preocupação de reduzir tarifação e tudo para a gente alavancar a internet das coisas no Brasil, né, e poder trazer isso para o mercado, enfim, para fazer a transformação no campo, né? Não só no campo, mas também nas cidades. O campo é uma das áreas do plano, né? Uhum. Mas eu acho que a gente trabalhando na pesquisa e explorando esses novos cenários que podem gerar alguma novidade, né, em termos de modelo para alimentar, então, novos negócios, e a hora que a tecnologia estiver na mão, né, porque, eu não sei, eu ia até perguntar para o Fábio, né,
mais ou menos quanto que sai uma horta dessa se quiser botar na minha casa, por exemplo? Olha, professor, eu acho que o mais caro ali é justamente a placa do Raspberry, que sai o quê? Uns R$ 500, e o restante, como foi artesanal, eu não precifiquei, mas se você fosse colocar uma horta de pequeníssimo porte em sua casa, eu acho que você ia gastar uns R$ 1.000. O preço ainda não é acessível, né? Ainda Não. precisaria reduzir o preço de custo talvez reduzir da Raspberry para outra coisa menor, mas eles têm a questão da IOTA também, que você não vai conseguir fazer acesso em carteira com um hardware mais fraco, né? Justamente. Eu pensei em usar Arduino, mas a questão é o processamento mesmo, né? Apesar que no Raspberry, como nós trabalhamos com sistema operacional, né? Então você não trabalha exatamente em tempo real, de fato, né? Que há um processamento, e tal, mas o atraso que você tem ali é compensado, né, pela capacidade de processamento. Então, eu acho que o Raspberry, comparando com os outros, ainda é uma solução enxuta, viu? E interessante. Certo. Igor, você tem alguma pergunta que você queira fazer para a gente continuar o debate? Não, para mim foi muito claro e eu acho muito interessante porque como eu vejo vocês falando, inclusive um amigo meu estava participando aí, ele é da área de agro também, e justamente o que vocês falaram aí, que eu estava conversando com ele no final de semana, que o Jonas mostrou nas tabelas, aí eu até comentei com ele aqui, aqui, ó, que a gente estava conversando no final de semana, qual que é os próximos passos da SOI, o que a gente busca, inclusive abrir um fomento do Estado, a gente está participando justamente para entrar pesado nesse sentido, a parte de censuramento, a parte de iluminação a gente ainda não pensa, porque no nosso caso inviabiliza a parte de instalação, dificulta muito a instalação em si, só quanto mais hardware, mais difícil fica. Então, assim, eu só tenho que parabenizar vocês, eu acho que o caminho é esse, querendo ou não, o futuro vai ser esse, então, de algum jeito, vai ter que reduzir o custo para atender o mercado, uma hora ou outra, isso vai ter que chegar. Então, a gente não sabe quando, mas vai chegar. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter todo esse estudo e toda essa análise bem desenvolvida para quando chegar isso no mercado, a gente já está preparado. Não começar a preparar na hora que o mercado pedir, porque na hora que o mercado pedir, a gente já está com tudo no esquema. Então, assim, é tudo que a gente está por dentro, graças a Deus, assim, fico bem feliz de ver que pessoas do ramo de pesquisa, assim, estão bem convergindo com a gente aqui, que olha muito mais para o mercado que para a tecnologia em si. Que legal. Então, uma das coisas que eu estou escrevendo agora, até escrevi esse projeto, é um projeto chamado Economia das Coisas Rurais, né? E a grande sacada desse projeto do Fábio e dos meninos que a gente estava mostrando, e esse novo projeto que chama Economia das Coisas Rurais, é justamente a economia do compartilhamento, porque, vamos dizer, você não vai compartilhar um pivô, talvez, mas você pode ter coisas que você pode compartilhar. E aí, quando você usa uma economia como essa de IOTA, que é descentralizada, né, que você tem micropagamentos, a taxa, não tem taxa para fazer transferência, né, taxa zero, né, e não permite gasto duplo e ela não pode ser alterada depois de ser feita, ela é imutável, né? Então, assim, a tecnologia cria um meio de campo para fazer uma economia de coisas compartilhadas que talvez seja a tecnologia que falta para a gente poder compartilhar coisas no campo. Então, e como o Brasil é um país, né, em desenvolvimento e muita coisa é muito cara, então isso pode abrir a possibilidade de você compartilhar drone, você compartilhar várias coisas, não só numa horta, mas na lavoura, sabe? Sensores, carrinhos, né? Como tem projetos aí outros projetos do Inatel, por exemplo, daquele problema que dá no café, né? Então, assim, tem várias coisas que podem ser fomentadas por essas novas tecnologias, e aí a minha preocupação sempre é criar novos modelos, começar a explorar esses novos modelos já e trazer isso para a sociedade para causar disrupção, né? Gente, eu acho que já dá para a gente abrir para ver se tem alguma pergunta aí do público, né, das pessoas que estão participando, enfim. Alguma pergunta de alguém queira fazer, está assistindo? Deixa eu abrir o YouTube aqui, ver se tem alguma pergunta no YouTube também.
Só uma observação aqui de tudo que foi discutido. Uma coisa que é legal das startups, né, das empresas aí, quando esse pensamento focado no mercado é a questão da implantação das tecnologias, né, como ela vai chegar no agricultor e no cliente final deles ali, né, que é uma coisa que a ciência tem feito muito errado em muito tempo, né, que é não pensar nessa conexão. Tem muita gente que estuda e considera esse ponto, mas as startups elas conseguem fazer isso com um tempo muito rápido e acertar muito na mão, né? E é uma coisa que eu até queria conversar com o Igor, talvez ele comentar um pouco sobre como ele fez essa conexão, né? Como que foi esse ponto de, não, é essa tecnologia que eles precisam e é assim que a gente vai entregar para eles. Então, ô Jonas, como que foi o processo? Eu concordo plenamente no que você disse aí. Claro que cada ramo tem as suas especificidades aí, seja na área de desenvolvimento, na área acadêmica, quanto na área de empreendedorismo, mas a gente veio, como eu disse, do campo, então a gente sabe a cabeça do agricultor brasileiro, a gente conhece muito bem essa cultura, e a gente, por exemplo, o meu sócio, ele é de Patos de Minas, que é uma das regiões que mais irrigam no Brasil. Então, ali ele já estava cansado de ouvir, todos os amigos dele são agricultores, fazendeiros, tem pivô, tudo. Então, assim, ele cansou de ouvir desde moleque os pais dos amigos, os tios, os primos, os colegas de escola reclamando de diversos problemas. Então, o que a gente fez? A gente só sintetizou e viu qual o problema que a gente consegue atingir primeiro no mercado. Beleza, esse é o problema. O que o cara está disposto a pagar? Ele sabe que ele tem um problema, mas ele está disposto a pagar por isso? Aí a gente foi fazendo estudo em conjunto com a incubadora do Inatel. Sim, ele está disposto a pagar por isso, tudo mais. A gente pesquisou, foi trabalhando para sintetizar e fazer um funil em relação a essa quantidade de informação. Aí depois que a gente falou, beleza, o problema é esse, a gente precisa solucionar de tal forma. Qual que é o valor que o cara quer pagar? Isso, tá? Quanto que a gente precisa receber para fazer a empresa parar de pé, reinvestir, contratar? Beleza, a gente precisa disso. Então, depois que a gente tinha todos os números de quanto a gente precisa cobrar, de quanto o cara quer pagar, aí que a gente foi atrás de tecnologia. Tanto que hoje a gente está num processo de reestruturação da parte das telecomunicações. A gente está desenvolvendo novos rádios, a gente está barateando alguns custos para conseguir atingir outras fazendas, entendeu? Porque assim, a gente levantou esses números, levantou essas informações com os agricultores e começamos a trabalhar com as tecnologias. A gente atingiu o número de fazendas, conseguimos fechar alguns negócios e a gente viu que para atingir a escala que a gente precisa, a gente precisava reformular algumas coisas na parte tecnológica, que os rádios que a gente tinha era um canhão para algumas fazendas, e já para outros era tipo assim, ficava no risco. Então, ou seja, vamos voltar para o laboratório e desenvolver uma nova linha de rádio aí para a gente conseguir atender esse mercado. Então, foi muito isso, vindo do mercado, laboratório, laboratório, mercado. Mercado, laboratório, laboratório, mercado, sabe? A gente bate lá, vê a necessidade, volta, desenvolve e leva para o mercado. E assim a gente vai seguindo nesse ciclo. Tanto que a gente acredita que a gente nunca vai ter um produto finalizado, um produto final, porque a gente está em constante melhoria, em constante evolução e constante mudanças de tecnologia, sabe? Perfeito, muito legal. Bom, essa questão que você colocou, Igor, de vocês pegarem uma dor, né, uma questão que vocês vêm desde que você estava em casa, né, e tudo, e resolver o problema de fato com uma solução viável é o que a gente precisa, sabe, para o Brasil. Acho que olhar o problema e buscar a tecnologia, buscar o lado humano também, a metodologia de modelo de negócio, tudo e fazer acontecer, né? Exatamente, eu acho um caminho que a gente e falar também a linguagem que as pessoas entendam. Não basta você poderia trazer um manual em inglês, alguma coisa assim, pô, não vai encaixar com a nossa cultura, com o nosso, né, com o que já está estabelecido. Então é a customização que o Ivan fala bastante, essa ideia de você também colocar já a estrutura, ficar sempre ajustando, né? O produto nunca está pronto, né? Isso também o Ivan já comentou. Ivan, vai lá, comenta aí. Bom, você praticamente abriu a dica para o que eu queria comentar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Eu caí aqui uma vez, duas, a conexão instável, passei para o celular e voltei para cá de novo. Ok.
Primeiro, parabéns à equipe. Um trabalho realmente bacana, inventivo, não é? Eu, depois de 55 anos implantando sistemas, eu vejo que o maior erro de todas as implantações não bem-sucedidas, para não dizer fracassadas, é a customização ou customização, conforme você queira enfatizar o custo ou o costume, o costumer. Eu achei bacana. Não sei exatamente mensurar, embora R$ 1.000 não me pareça um valor exorbitante, né? Mas não sei avaliar para o tipo de consumidor que vocês estão buscando, não saberia avaliar se é caro ou barato. De repente, eu tenho hoje aqui moradores de rua, está aí a Rita Muraro, a Casa do Caminho, que estão acompanhando o trabalho do restaurante popular, pessoas para quem R$ 2 por um prato de comida, o que daria 60, 120 por mês, é caro, ok? Mas me parece muito acessível para disseminar em classe média naquilo que o irmão Alberti, o Luiz, chama de floresta urbana, ou seja, a gente replantar os prédios com espaços que não estão sendo ocupados, ok? Eu iria perguntar exatamente sobre customização, mas vocês falaram, vocês mostraram que estão no caminho certo, estão buscando as vias para tornar isso amigável, fácil de utilizar. Se alguém quiser agregar mais algum comentário, porque pergunta por pergunta já foi respondida por vocês mesmos. Apenas se alguém quiser acrescentar alguma coisa no que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todos os sistemas que eu tenho visto, até o nosso próprio Renacidade, que às vezes a gente falha na customização e tenta descobrir o caminho. Me assusta a gente ter descoberto o caminho com o sucesso explosivo do Hack Inverno, que nos atropelou, né? Mas a customização a gente acha o caminho, depois perde de novo. Eu já vi alguém levantar a mão, outro sorrir, que talvez queira expandir esse raciocínio. Obrigado. Parabéns. Eu queria comentar rapidinho, bem, tem 10 segundos. Essa questão da customização, a maioria dos laboratórios de pesquisa, posso dizer, que estão fazendo qualquer coisa parecida com o que a gente está fazendo, não leva em conta. Mas depois que a gente começou a trabalhar junto com o Renacidade, isso passou a ser uma dimensão importantíssima de projeto. Quão complexo isso é para tornar viável já, sabe? Tornar acessível para as pessoas usarem já. E os próximos projetos, inclusive esse aqui é um projeto prova de conceito, né? Que foi apresentado, ele é mais para provar que dá para encaixar isso tudo, como se fosse um quebra-cabeça grande e a gente está encaixando isso tudo, mas um dia a gente chega lá no nível que está o Igor com o produto dele, que está perfeitamente customizado para o mercado e já está ganhando aí como um serviço. Então, uma pergunta que teve lá do YouTube, o João Brentan pergunta se você ainda aceita investidores. Eu vi a pergunta lá. Então, que ele perguntou se a gente já tem investidor suficiente. Então, hoje a gente não tem nenhum investidor, está na minha mão do meu sócio. A gente fechou alguns negócios aí com esse fabricante de pivô, que a gente fornece tecnologia, a gente recebe investimento, só que a gente não entregou equity. Ou seja, a gente está com espaço, a gente tem espaço para investidor, sim, porque está a empresa 100% nas nossas mãos e o dinheiro todo que entrou aí foi tudo em troca de serviço, tecnologia e produção da soja.
Em relação à parte da customização, só queria dar um pitaco, porque sempre foi uma preocupação muito grande nossa, e a gente sempre tem uns feedbacks muito legais, porque a gente como engenheiro, né, olha, nossa, dá para fazer um gráfico assim, dá para fazer um negócio assim, dá para fazer um negócio assado. Gente, calma, aqui é tudo engenheiro, a gente não é pra gente, é pros caras lá do campo, o cara não vai usar isso. A turma chega até a tremer querendo fazer um negócio bem bacana, assim, porque a gente sabe que se for uma pessoa muito técnica, vai usufruir daqueles dados que a gente tem. Só que não é isso que a gente vê em campo. Um exemplo foi a última fazenda, uma fazenda que a gente instalou em Paracatu. O dono da fazenda falou: olha, eu não sei se meu funcionário vai adaptar. Ele tem mais de 50 anos, está 30 anos no campo, mora desde quando nasceu, mora na roça, e não sei se ele vai adaptar com o aplicativo. Na hora que eu entreguei o aplicativo na mão do cara, pra gente é extremamente satisfatório ele pegar, olhar, como que faz? Aí ele vai perguntando e se respondendo, como que faz? É aqui? Como que eu faço para ligar o pivô? É aqui? Ele começou a mexer por conta própria, eu não precisei explicar absolutamente nada. Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Aí ele foi, mexeu, começou a rir, falou, nossa, meu filho tá mexendo nesse pivô lá em tal lugar. É isso mesmo que tá acontecendo. Aí ele olhou para mim, nossa, mas se ele ficar vermelhinho, é porque os caras estão mexendo lá? Eu falei, acontecendo, Aí ele, não, beleza, eu tô com o serviço, já eu volto. Ele pegou, montou na moto e saiu. Meia hora depois ele voltou. Eu acho que ele não acreditou muito na tecnologia. Ele chegou, Igor, fui lá, cara. Eu liguei o pivô pelo celular, ligou mesmo. Eu fui lá, não fiz tal coisa, eu comecei a fazer. Ele começou a fazer o serviço dele, adiantou o serviço dele só para ver a tecnologia funcionar, sabe? Então, assim, é um cara de mais de 50 anos que sabe mexer no WhatsApp, não tem nem Facebook e conseguiu utilizar nossa tecnologia. Então, assim, é uma preocupação muito grande nossa. E já tem outro lado que a gente tem cliente, que é um cara que planta batata para Elma Chips, ele precisa ter um controle de quanto foi irrigado muito fino, porque ele precisa apresentar isso para Elma Chips. E esse tipo de coisa que esse cliente ficou impressionado, não vai impressionar esse outro cliente. Ele precisa do quê? Ter um histórico extremamente bem desenhado, bem estruturado, com informações bem claras e que a gente também atende. Então, assim, a gente tenta encaixar todo o perfil de cliente em uma tecnologia. E já dando um pitaco em relação ao que vocês estão trabalhando, eu acredito que nesse preço de R$ 1.000 para uma agricultura familiar, por exemplo, meu tio que tem horta em casa, meus pais, eu acho que não seria viável, mas hoje já, por exemplo, em São Paulo tem aquelas hortas que o pessoal faz em cima dos prédios, tem muita cidade pequena também tem, cidade grande eu não sei, mas hortas que o próprio que são empresas mesmo, pequenos empreendedores que têm esse plantio. Então, assim, eu acho que para esse tipo de cliente, eu acho que o mercado, esses R$ 1.000 aí já podem ser bem aplicados, sabe? Nessas hortas que o pessoal já comercializa todo tipo de produto em si. Então, Pensando na questão de uma pessoa só comprar a horta, talvez R$ 1.000 seja caro, né? Mas você pode pensar que uma pessoa pode comprar para compartilhar com o condomínio ou com seus vizinhos. Então, essa visão pode ser mais interessante. Sim, concordo. Justamente esse era o tópico, né, que eu ia falar, né? O segredo seria o compartilhamento, né? Porque e outra, esse preço que eu arrisquei a falar aqui de R$ 1.000 seria o preço desse mini protótipo que nós fizemos aqui. Mas se você aumentar o tamanho da horta, por exemplo, a parte de gerenciamento, o que você precisa aumentar são sensores de umidade, são coisas muito baratas. Mas a parte de controle, você não precisa aumentar. Então, o custo ele não aumenta com o aumento da horta, ele não aumenta na mesma proporção. E o compartilhamento dilui esse custo aí violentamente, né? Eu só ia comentar sobre o que o Igor falou, né, desse sistema mais, como é que eu posso falar? Intuitivo, né, que fala, porque quando eu estava desenvolvendo a dashboard também, eu também pensei em colocar uma coisa ali, uma animação ali, não sei o que, eu fiquei pensando, mas primeiro que vão combinar, um negócio que dá um pouco de trabalho de fazer às vezes. E às vezes você precisa de igual ele falou, você precisa de um negócio prático e intuitivo de fazer. Então, não adianta você ficar enchendo de detalhe, enchendo as coisas, sendo que aquilo ali não vai ser tão. Não é essencial aquilo. Então, acho que você tem que, principalmente, priorizar, dar prioridade àquilo que realmente você necessita de verdade e o que vai ser mais fácil, né, para o seu cliente acessar, para o seu cliente ver e tal. Eu acho que isso que é muito importante, igual ele falou. Não ficar poupando muito desses detalhes, dessas coisas, porque
é um investimento que às vezes não vale a pena, né? Então, acho que aquilo mais simples e intuitivo para o cliente, melhor, né? Uma coisa importante que eu acho que vai pegar, né, no caso desse nosso projeto, e é uma questão que se discute muito, é a facilidade de você fazer esses pagamentos com moeda digital, né? Então, hoje você tem uma carteira, por exemplo, essa aqui está no celular, você consegue, essa aqui é da Binance, né? Você consegue fazer transação aqui num apertar de botão, eu transfiro quantas iotas eu quiser, se eu tiver o endereço da carteira lá da Horta, eu posso transferir agora, né? Então, facilitou muito com o desenvolvimento das novas, né, carteiras no celular, facilitou muito você conseguir fazer esses pagamentos muito fácil. Você consegue ler um QR Code também, direto do celular, já faz o pagamento, né? Eu acho que o Fábio já fez várias coisas nesse sentido, né? Então, isso facilitou bastante. Agora, quem mexeu com criptoativo um ciclo atrás desse, lá em 2017, 2016, e quem mexeu com IOTA, eu comecei a mexer com IOTA em 2018, para você fazer uma transferência era um parto. Você tinha que ter um programa no PC, era muito complicado fazer uma transferência, você podia perder o recurso muito fácil. Então, você vê como a IOTA avançou desse sentido, e todas as outras estão avançando também. Então, isso já é uma customização, né? E eu acho que para nós que estamos no laboratório de pesquisa e preocupados em trazer impacto para a sociedade, essa questão da customização é uma questão muito importante de a gente levar em conta nos projetos. Até mesmo nas nossas demonstrações que a gente faz no próprio laboratório, quando tem visita, né? Que a gente tem aí uma visita, quando não tinha pandemia, era uma visita a cada 15 dias, né? No laboratório. Então, a questão de mostrar, né, o que de fato aquele protótipo faz, e é uma das grandes críticas do meu principal projeto, a Nova Gênesis, né, que é aquela arquitetura alternativa de internet, é que ninguém entende o demo porque ele é muito longe do que as pessoas imaginam que seja, e não tem parte gráfica, não tem nada. Então, eu até comecei um projeto por causa disso, sabe? Depois de ver que isso é uma questão muito importante, agora tem um aluno estudando um Node.js, uma tecnologia para fazer a visualização do que acontece na Nova Gênesis. Então, eu acho que o projeto aqui também, né, o que o Juliano está fazendo de desenhar o dashboard, acho que foi bem rico esse debate para a gente ver que a gente tem que entregar o artigo científico, mas nós também temos que nos preocupar com a customização para que o uso de quem for pegar essa ideia já consiga aplicar mais rápido. Acho que essa foi a grande lição aqui de hoje, nessa parte, né? Tem mais alguma pergunta? Nós estamos Só um chegando. comentário rápido, e essa parte da IOTA, das criptos, está popularizando muito, né? Hoje a educação financeira no Brasil está cada dia mais em alta, ainda falta muito, só que eu acho que graças a essa parte de educação financeira, as criptos estão ficando mais em evidência. Então, assim, projetos como esse que como eu disse, para mim é o futuro. Hoje o mercado ainda não está preparado para isso, mas quanto mais dissemina a ideia das criptos, dessa parte, dessa educação financeira, que o pessoal acaba até me perguntando como funciona por trás de Bitcoin, Ethereum, IOTA e coisas do tipo, vai disseminando essas informações, vão se tornando coisas mais populares. Assim como eu lembro quando lançou a nuvem, meu pai, minha mãe, que nuvem, eles achavam que era nuvem no céu, para explicar isso aí era um parto. Hoje minha mãe que usava USB, tudo nuvem, super moderninha. Então eu acho que o caminho, logo, logo, a gente vai chegar a esse ponto de popularizar e facilitar muito a entrada dessas tecnologias. Beleza, é isso mesmo, né? Eu vou aproveitar aí o segundo de silêncio para entrar numa brecha, né? Estou estranhando o Fantini não ter nada para perguntar hoje. O Fantini vai trazer investimento para nós aí. Cutuca esse homem aí que é gente forte. Mas, reiterando, achei muito bacana, ok? E fico feliz que essas coisas prosseguem assim. E eu não sei se vou ter oportunidade, Alberto, você vai me desculpar de eu fugir aqui da pauta. Eu quero fazer uma homenagem a um grande amigo, colega, e que hoje está um pouco afastado, o professor Carlos Augusto, e estou até tentando obter
mensagem dele para o Hack Inverno, porque o professor Carlos Augusto foi a pessoa que, levada pelo professor Sérgio Monte e Marcelo, aprovou a metodologia que nós estamos usando hoje no Renacidade. E eu fico assim constrangido quando o Alberti coloca essa metodologia entre as propostas, as ideias que têm impacto no futuro, não é? E entre esconder aqui na minha falsa modesta, ou, como diz o caboclo, para me gambar, não é? Eu queria dizer a vocês, o Hack Inverno foi uma demonstração online, em tempo real, do que é uma nova metodologia que realmente tem impacto. Eu vou dizer nova, porque o Alberti foi resgatar a essência dessa metodologia numa tese de doutorado de 1984. Então, a metodologia da governança sinérgica, que está sendo proposta hoje ao Renacidade, ela não tem nada de nova. Ela tem de uma tese de doutorado de 1984, cujos autores são, então, casos e autores são anteriores, ou mais velhos ainda. E talvez seja a ferramenta que pode tirar a sociedade, pequenas ou grandes comunidades, do atoleiro. Como o Hack Inverno tem públicos muito dispersos, eu nem sempre consigo falar sobre isso em termos metodológicos. Mas como aqui está o público-alvo, que o professor Carlos Augusto idealizou há 3 anos atrás para usar a metodologia, e como está aqui, agora eu vou devolver a pancada, como está aqui o Papa da Inteligência Artificial, o professor Alberti, que para mim é um dos gênios, junto com o Silvio Meira, que pode arrancar esse país do atoleiro, eu acho que merece fazer esse comentário. Eu prefiro viver entre mendigos e moradores de rua e pequenos empresários, porque lá ninguém olha a barba de ninguém, nem a roupa rasgada. Mas fico muito feliz de ver vocês jovens, que são o público-alvo com quem eu trabalhei 50 e poucos anos. E agora, já meio querendo que aposentar, fico feliz do professor Alberti resgatar uma ferramenta metodológica e a gente ter feito o teste em 40 dias de Hack Inverno. Ou seja, a última observação que eu fiz é que ágiles, vocês sabem do que eu estou falando, ágiles é para tartaruga. Ágiles, que todo mundo propõe para vender como uma ferramenta que resolve, não resolve nada. Como o Alberti e eu descobrimos que O2 era taylorista. Nós íamos adotar a metodologia O2 de governança holocrática. Então, gente, o desafio é grande. E eu assumo, já que o Alberti propõe a metodologia, a análise estruturante, como uma ideia, não é para o futuro, não, é para gerenciar agora, ok? Já estaria na mão de todos os ex-alunos do Inatel, são 12 mil, ao que eu saiba, se não fosse a crise de 3 anos atrás, que tirou o financiamento do BNDES e a proposta de 5 anos de implantação que ia ser colocada. Alberti, me perdoe, mas você é quem provoca, eu sempre me escondo aqui atrás das minhas barbas, mas agora eu aceitei juntar ombros com você e propor uma metodologia que realmente possa gerar uma governança sinérgica. Era só isso, gente.
Beleza, Ivan. Análise estruturante, ela é muito dinâmica, ela é a coisa mais dinâmica que tem, de fato. O que aconteceu no Hack Inverno mostra isso, né? Ela é super dinâmica. Quem está curioso para saber mais, participe dos eventos do Renacidade. O Círculo Mãe, né, que é a nossa governança interna desse coletivo, que já tem mais de 100 pessoas no Brasil inteiro. O Círculo Mãe usa governança estruturante, análise estruturante, que consiste em estruturando on the flow, né? E o Hack Inverno foi feito assim, né? Então, uma oportunidade absurda é construir ferramentas customizadas para essa metodologia, né, Ivan? Eu acho que não resta dúvida que o que foi feito no Hack Inverno com ferramentas que facilitem, embora o WhatsApp tenha funcionado bem, né? Eu não consegui acompanhar porque para mim é muito dinâmico, eu tive muita atividade agora final de semestre, mas eu vi a capacidade que isso tem de fazer as coisas andarem nos coletivos, então isso é uma coisa nova, né? E aí a proposta, aliás, do Carlos Augusto, Marcelo e Nazaré, e que às vezes as crises fazem a gente esquecer, é exatamente trazer verba para o Inatel desenvolver ferramentas, ok? Eu tenho agora a super vaidade de dizer que, em termos metodológicos, a análise estruturante é praticamente insuperável para os dias de hoje, porque é Albert quem está falando, não sou eu. Eu já tinha a minha vaidade de autor, ok? Hoje Albert está aí. E enquanto não vem a verba para desenvolver ferramentas, e todos sabem que as ferramentas são caras, tanto de hardware, que seria pouco, mas de software, que seriam muitas, é muito difícil, nessa época de crise, desenvolver ferramentas. E vou falar aqui, por favor, não se incomodem com os números, mas há dois grupos já, ou 3, querendo trazer verba do país inteiro para desenvolver as ferramentas do Renacidade, mais especificamente o BabyX, um valor até, eu diria, estratosférico para nessa nossa discussão agora, seriam 10 milhões de dólares, como agora tenham alguém vindo aí em setembro para fazer prospecção de investimento em Smart City no Brasil e que considera a ferramenta viável. Eu não gostaria nada disso. A minha proposta, e todos que conhecem a minha trajetória a partir do Renacidade, é desenvolver isso em crowdsourcing. Ou seja, faríamos uma tokenização da governança sinérgica e essa tokenização ia dar para o Fábio, para o Jonas, para o Juliano, para o Igor, que está mais à frente no negócio, iria dar uma ferramenta de gestão ágil e eficiente. E pode ser usada tanto para o morador de rua, que é o restaurante que nós estamos montando aqui, estava aí a Rita, ainda está aí a Casa do Caminho, para o morador de rua, aqui na casa da vovó, para fornecer refeições gratuitas, como já serviu para corporações internacionais, ok? Onde essa questão e projetos piloto. Então, é uma ferramenta de um leque extremamente abrangente. Fico feliz, Alberto. Fico preocupado, porque eu quero tomar minha pinga com Pasteur, de onde o Sérgio Monte me arrancou lá no mercado, para ir há 3 anos atrás levar a ferramenta para o Inatel. Fico feliz de você estar referendando 3 anos depois e agora em implantação. Mas velho não tem futuro, velho vive o dia de hoje. E no dia de hoje tem que ser rápido, senão perde a vez e até perde a fila da vacina e morre. É isso, gente. Sigam em frente. Não se assombrem nem com meus excessos de megaprojetos, que
já implantei, nem com as minhas mesquinharias de projetinhos pequenos, onde eu sou pão duro até com centavos e moedas. Toque em frente, que é bacana o trabalho de vocês. Beleza, obrigado, Ivan. Eu acho que isso... Eu quero fazer um comentário ainda. Diga. Vamos para eu sou originário do setor elétrico, certo? Achei muito importantíssimo o presente trabalho e, basicamente, a questão da água, a gente tem que olhar algumas questões. A questão do uso múltiplo da água, que seria para o humano, para os animais, para a agricultura. A gente tem que olhar a quantidade da água, tem que olhar a qualidade da água, não só a água de superfície, mas os lençóis, coisas desse tipo. Eu acredito que vocês estejam olhando isso, mas daqui para frente, considerando as crises hídricas que estão acontecendo no mundo inteiro, você vê lá na Califórnia, aqui no Brasil, então eu acho que tem que ter um investimento bem profundo e com análise bem qualitativa a respeito dessas questões todas que a água a gente tem que saber, ok? Então é isso. Sem dúvida. A questão da água é excepcional, né? Vai ser muito necessário esse debate e creio que tanto a questão da água quanto da inteligência artificial, quanto do biohacking, todas essas coisas precisam de novos modelos, né? Porque os modelos velhos, eles fracassam muito na questão de como lidar com essa situação da água, das coisas novas que estão emergindo, que exigem mais do humano, né? De entendimento entre os humanos, né? Ivan, nós estamos... Alberto, eu vou usar, e aproveitando que o Brentano não está aqui hoje, que ele fica de saco cheio do excesso de repetições, era para ser um painel, viraram 40, mas eu queria lembrar, como estímulo a vocês, o Alberto se lembra quando fizemos o lançamento oficial do Renacidade. Está lembrado na ET, Alberto? Foi sim. na palestra do filho de um santarretense, estudante como vocês, que criou um grupo e hoje fez uma empresa. Hoje essa empresa se chama Toro Radar. Para quem é do mercado, a família Salim, a família Matar, do Localiza, teve briga de foice para entrar de sócio nessa empresa, que agora os Matar e o nosso descendente de Santa Rita, fundador da ET, o Farid Abrão Calas, esse descendente acaba de virar, vender para o Santander. Vai ser um dos partners mundiais em investimento, que eu diria, amigável. O Toro Radar desenvolveu uma plataforma para empregadas domésticas investirem na Bolsa. Um negócio absolutamente simples, de empresariamento complexo, mas extremamente viável. O que vocês estão fazendo pode virar uma Toro Radar. E amanhã vocês podem ser adquiridos não pelos Matar, mas quem sabe aí pelos Morrer, ou qualquer outro, e estourar a boca do balão no negócio multimilionário. E hoje o Gabriel, meu sobrinho neto, porque eu criei o pai dele como filho, quando o fundador da ET, junto com o Sinhá, Farid Abrão, faleceu. Os dois faleceram, a Sinhá, o Farid e outros membros da equipe dele, deixando a ET sem patrono. Mas foi tão bem plantado que virou isso. Então, hoje saiu a aprovação, hoje não, esse mês, pela Comissão de Valores Imobiliários, e ele foi convidado para ser o CEL de todo o grupo que pertence ao Bradesco, na venda de 60% do capital. Isso pode acontecer com vocês, ok? E ele começou no quarto de empregada da casa do pai. Eu acho que é uma boa dica de um bom, como vou dizer, um
incentivo, né, de que a gente pode, com os modelos adequados, customizados e com a metodologia, a tecnologia, a gente chega lá. Eu queria só dar os encaminhamentos finais, porque nós já passamos 20 minutos aqui, a gente tinha combinado de encerrar às 8h30, então, não sei se o Igor tem alguma palavra final e a gente passa para o encerramento. Não, eu quero só agradecer mesmo a oportunidade, ao conhecimento adquirido. É muito bacana a gente fazer essa interação de laboratório com empresas, diminuir essa distância que existe dentro do próprio Inatel. Eu acredito que caminhando juntos, trocando ideias, a gente tem muito a crescer juntos, sabe? Infelizmente, essa pandemia distanciou um pouco mais as coisas, né? Porque antes, com os eventos, a gente conseguiria conversar melhor. Mas muito obrigado, estou sempre à disposição aí para conversar, para trocar uma ideia e para aprender também com vocês. Nós Então, que agradecemos, Igor. Nós que agradecemos. Acho que a troca foi muito rica. Não sei se aqui do grupo do Fábio, Jonas e Juliana, alguém quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Só para agradecer também a participação, a audiência de todos aí, que foi muito legal apresentar o trabalho e também ouvir o trabalho da empresa do Igor, né, e perceber que nós estamos em caminhos paralelos aí, proporções bem distintas, mas com ideias bem paralelas. E acho bem legal, né? Integração academia e empresa, né? Isso é importante. Muito bom. Beleza. Eu que agradeço vocês terem apresentado. Não sei, Jonas, quer dizer alguma coisa? Juliano? Não sei se... Eu só agradecer mesmo pela pessoal aí, pela audiência, pela apresentação do Igor. Falar que eu fico muito feliz aí por ele, pela empresa, porque eu conheço o Igor desde que eu entrei no Inatel, né? O cara sempre foi meu veterano aí, eu sempre fui o bichão dele aí. E ver agora ele crescendo assim é bem bacana, muito feliz de ver isso. Maravilha. Eu agradeço, então, todas as apresentações, né, quem esteve acompanhando, os debates, e vamos encerrar, então, mais um evento aqui do Hack Inverno, e é o Papo ICT Lab. Mês que vem vai ter mais, já estou separando a turma aí para fazer o próximo, e em breve teremos um internacional que vamos negociar com o pessoal lá da Coreia, o Dananjay e o Madhu Sudan. Então, em breve teremos um papo internacional em CTLab com 2 indianos, ou um indiano de cada vez, talvez, porque os assuntos são muito hot topics e eles gostam de apresentar tudo que eles estão fazendo. Então, um deles tem uma startup focada em apoiar as pessoas que dirigem. Não são carros autônomos, são assistência a motorista. Tem uma startup na Coreia do Sul e ele é indiano, é professor lá. E o outro trabalha com blockchain para veículos, ele foi desenvolvedor da Samsung por anos e vou convidá-lo também para fazer um evento como esse. Então, são os próximos papos CTLab e então não percam aí na sequência, né? Gente, então, muito obrigado pela presença de todo mundo, acho que foi bem rico e nos aguardem nas próximas edições. Beleza? Boa noite para todo mundo, então. Até o próximo.